Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus. Hoje estaremos estudando a segunda lição, que tem que ver com a criação desse mundo, tá? E não apenas do mundo, na verdade de todo o universo, beleza? Então vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, querido Pai, nesse momento vamos estudar a Tua Palavra, estudar como que foi feita a criação e pedimos que o Seu Santo Espírito nos dê discernimento e compreensão e que cada pessoa que está assistindo esse vídeo seja abençoada de uma maneira maravilhosa. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Muito bem, vamos então para o nosso tema que tem que ver com a criação. Quando a gente fala sobre a origem tanto da vida quanto do mundo e do universo, existem duas teorias: a teoria da evolução e a teoria da criação. Basicamente, a teoria da evolução ensina que tudo surgiu do nada, de uma explosão, tá? Enquanto, por outro lado, a teoria da criação nos ensina que houve um Criador, um Deus que fez tudo aquilo que existe. Hoje eu não vou falar sobre o debate de cada uma das teorias. Hoje o que eu vou falar é para vocês, de acordo com a Bíblia, como que foi a origem da vida. Tudo certo? Vamos para a primeira pergunta. Está em Gênesis capítulo 1, o versículo 2. E disse assim: como era a terra antes de ser criada? Como que estava esse mundo antes de Deus criar? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ler desde o princípio. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Duas características da terra antes de ser criada: estava sem forma e vazia. Dois grandes problemas: não tinha condições para ter vida, e segundo, não tinha vida. Agora Deus ele vai mudar essas duas condições, mas no princípio a terra era assim, sem forma e vazia. Então vamos responder aí a pergunta. A terra era sem forma e vazia. Muito bem. Vamos agora para a segunda pergunta. E disse assim: como é que foi formado o universo? Para isso, vamos abrir duas passagens da Bíblia. O primeiro está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo 3. Disse assim: olha aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha o que está falando aqui Paulo. Pela fé, entendemos que todo o universo, todos os mundos, foram criados pela palavra de Deus. Como que Deus criou? Pela sua palavra. Deus falou e existiu. Deus é quem cria. Amém? Vamos ler mais outra passagem da Bíblia. Agora vamos lá para o Salmo. O Salmo 33. Vamos ler o versículo 6 e depois o 9. Salmo 33. Vamos começar lendo o versículo 6. Disse assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. E agora vamos lá para o versículo 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Olha que Deus poderoso! Deus falou e tudo existiu, tudo se fez. Deus não precisou nada para criar.
Deus apenas falou, o poder da palavra de Deus cria. Assim Deus criou o universo, o nosso mundo. Amém? Vamos para a pergunta número 3. Quem participou no ato da criação? Tudo bem, Deus criou o universo, Deus criou o mundo. Estamos falando especificamente aqui do planeta Terra agora. Deus criou. E aqui a pergunta diz, quem participou do ato da criação? Uai, talvez alguém pergunte, não é Deus? Vamos por partes. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: no princípio, olha aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. Muito bem. E a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está falando do Espírito Santo. Diz que quando Deus começou a criar esse mundo, o Espírito de Deus também estava presente, o Espírito Santo. Eu queria ler mais outra passagem da Bíblia, está no Evangelho de João capítulo 1. João capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 até o 3. João capítulo 1, versículo 1 até o 3. Disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha aqui, vamos por partes. Olha o que diz, no princípio, desse princípio que está falando Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse princípio, disse, existia alguém, que é chamado aqui de Verbo. Ele estava junto com Deus. Olha, se ele estava junto com Deus é porque ele é outra pessoa. Tá? Tinha alguém que estava com Deus. Ele, aqui diz, e o Verbo era Deus. Ou seja, junto com Deus tinha alguém que também era Deus. Ele estava, disse, no princípio com Deus. E tudo o que se fez foi através dele. E o versículo 14 disse assim: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Está falando aqui de Jesus. Ou seja, Jesus, antes dele ser humano, ele era Deus. Ele já existia desde o princípio. E ele estava junto com o Pai quando começaram a criar esse mundo. Por isso diz, né, o Verbo, Jesus, estava no princípio com Deus, e ele mesmo era Deus também. E o livro de Gênesis nos disse que o Espírito Santo também estava ali presente. Ou seja, quem participou do ato da criação? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora eu vou entrar para falar com vocês sobre um assunto um pouco polêmico. A Bíblia disse, meus amigos e irmãos, que existe apenas um Deus. E é verdade, existe apenas um Deus. Mas são três pessoas que fazem parte da divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os três são um. Tá? Existem várias teorias para tentar explicar um pouquinho isso, mas eu vejo da seguinte maneira: por mais que a gente tente trazer alguns argumentos, algumas ideias, a gente não pode colocar Deus na nossa mente. Deus é infinito. A gente vai tentar entender um pouco de como que é Deus, mas nunca podemos chegar a um ponto de dizer, olha, Deus entrou aqui. A gente tem que aprender cada dia a conhecer um pouquinho mais. Existem basicamente dois exemplos que eu já ouvi falar muito, que tentam explicar. Por exemplo, tem o exemplo do ovo. O ovo tem três partes. Tem a casca, tem a gema, tem a clara. Tá? Então, três partes. A gema,
a clara e a casca. O ovo tem essas três partes. E as pessoas falam assim, Deus é assim, ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que tem um seguinte problema. Se eu tiver apenas a casca, é ovo? Não, não é ovo, é apenas casca. Se eu tiver a gema, é ovo? Não, é uma parte do ovo, mas não é o ovo. O ovo tem que ter os três completos. Com Deus não é assim, irmãos. Se eu tenho aqui o Espírito Santo, Ele é Deus. Se eu tenho aqui Jesus, Ele é Deus. Se o Pai está aqui, Ele é Deus. Independentemente dos outros, eles são três pessoas diferentes. Eles são parte da divindade. Ele não faz parte um do outro para se tornar Deus. Cada um deles tem a sua própria personalidade. Outro exemplo que existe é com relação à água. A água tem três estados: líquido, gaseoso e sólido. E as pessoas dizem, assim é Deus. Deus tem três formatos: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que também não é assim, porque a água, a mesma água que está em líquido, é a mesma água que se torna sólido e a mesma água que se torna líquido. Não são três substâncias diferentes, são a mesma, tá? A água em estados diferentes. Deus não é assim. Não é que Deus é aqui Deus, depois em outro estado ele se torna Filho, em outro se torna Espírito Santo. Não. Eles são três pessoas diferentes. Por isso que eu lhes falei, esses exemplos tentam nos explicar um pouquinho, mas não nos levam a entender realmente como que é Deus. O que a Bíblia define é que existe apenas um Deus, mas que são três pessoas que fazem parte da divindade. E ao longo de toda a Bíblia a gente encontra isso. Quando Jesus falou para os discípulos que eles deviam ir por todas as nações batizando, ele falou: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, os três sempre estão presentes. Dali que as pessoas usam a palavra trindade. Embora a palavra trindade não está na Bíblia, mas a palavra, assim, o ensinamento está. Como assim? Existem muitas palavras, amigos, que não estão na Bíblia, mas os ensinamentos estão ali. Por exemplo, você já encontrou na Bíblia a palavra cigarro? Se você lê de capa a capa, você não encontra. Quer dizer que pelo fato que não está na Bíblia, a gente tem que praticar, tem que fumar? Não. Embora não está a palavra, mas o ensinamento, o princípio com relação a não usar o cigarro está ali. A mesma coisa, a palavra trindade não está do jeito que é a palavra, mas o ensinamento com relação às três pessoas que fazem parte da divindade estão aí na Bíblia. Tudo certo? Então vamos responder aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Ali estão os três. Muito bem. Vamos agora para a pergunta número 4, que fala sobre o processo da criação. Diz assim: como foi o processo diário da criação? O que Deus fez em cada dia? Para isso a gente precisa voltar para o livro de Gênesis, porque no capítulo 1 de Gênesis, ali está apresentado o processo da criação. Então vamos ler dia após dia como que foi a criação. O primeiro dia está no versículo 3 até o 5. Diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. O que Deus criou no primeiro dia? A luz. A terra estava sem forma, vazia, tudo escuro. Então Deus primeiro criou a luz. Como que Deus criou? Pela sua palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Segundo dia, versículos 6 até o 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas,
e haja separação entre as águas das águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo das águas e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Olha aqui o que Deus fez. Deus disse: separou as águas das águas, porque tudo estava sem forma, não tinha um espaço. Então Deus separou as águas e Deus criou o firmamento que está lá no céu. Tá? Criou o espaço, o firmamento. Isso foi no segundo dia. Vamos lá para o terceiro dia, versículo 9 até o 12. Disse assim: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era muito bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. A terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Então, no dia terceiro, Deus separou as águas e criou a parte seca. Tá? Tudo estava cheio de água. Então, Deus separou as águas, criou a porção seca, a terra, e depois disso, Deus mandou que agora a terra produzisse todo tipo de plantas, vegetais e frutas. Ou seja, foi no terceiro dia que Deus criou o mundo vegetal, todas as plantas, beleza? Vamos para o quarto dia da criação. Vamos ler a partir do versículo 14. Disse assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para os dias e para os anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E foi feito assim. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia. Qual é o luminar maior que governa o dia? O sol. E o luminar menor para governar a noite. Qual é o luminar que ilumina a noite? A lua. E também disse: fez as estrelas. Ou seja, Deus fez sol, lua e estrelas no quarto dia. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. Então, Deus já tinha criado as plantas, agora no quarto dia, Deus disse: olha, eu vou criar o sol, a lua e as estrelas. E foi feito assim, tá? Vamos agora para o quinto dia. O que Deus criou no quinto dia? Vamos ler a partir do versículo 20. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de água vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os grandes peixes, as grandes baleias, como algumas versões falam, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. Então, praticamente, de maneira simples, no dia quinto Deus criou os animais marinhos, todos os animais que são da água, os peixes e todos ali. E também criou os animais aéreos, os animais que voam, todo tipo de ave. Isso foi no quinto dia. Agora vamos ver aquilo que Deus criou no sexto dia. Tudo certo? Vamos lá. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis,
bestas da terra, conforme a sua espécie. E foi assim. E fez Deus as grandes bestas, ou as grandes feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. No sexto dia, então, queridos amigos, irmãos, Deus criou praticamente 2 tipos de seres. Os animais terrestres, ou mamíferos, que estão na terra, e também criou o ser humano, o homem e a mulher, Adão e Eva. Isso foi feito no sexto dia. Vamos ler o versículo 31 agora. Disse assim: e viu Deus tudo quanto ele tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Amém? Então, ali está como seria todo o processo da criação, dia após dia. Primeiro dia, luz. Segundo dia, criou o firmamento. Terceiro dia, separou as águas e criou o mundo vegetal. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves. No sexto dia, Deus criou os animais mamíferos ou terrestres e o ser humano. E o que Deus criou no sétimo dia? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o 3. Disse assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no dia sétimo de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Olha aqui. Disse Deus terminou todo o seu trabalho, toda a sua obra no dia sétimo, que é o dia sábado. E esse dia ele descansou de toda a sua obra que ele tinha feito. Então, o que Deus criou no dia sétimo? Ele não criou nada. Esse dia apenas ele descansou. Talvez alguém se pergunte e diga assim: mas por que Deus descansou? Será que Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Mas a Bíblia diz que ele descansou não porque ele estava cansado. Ele descansou para nos deixar um exemplo. Mais para frente a gente vai aprofundar mais sobre essa questão. Mas é importante a gente já ficar pontuando. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta número 5. A pergunta número 5. Diz assim: qual é a posição do ser humano na criação divina? Ou como foi feita a criação do ser humano? Vamos lá. Então, basicamente aqui vamos estudar como que Deus criou o ser humano, em detalhes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito um ser ou uma alma vivente. Agora vamos ler o versículo 18 até 25. Disse assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma ajuda idônea, que esteja junto com ele. E Deus disse, assim, resumindo aqui a história, Adão estava aí olhando todos os animais, colocando os nomes. Ele viu que tinha um cavalo, tinha a égua. Ele viu que tinha um cachorro, tinha a cachorra, macho e fêmea. Ele ficou triste, sozinho. Por que eu estou sozinho? Não deveria estar só eu. Ele começou a se sentir triste. E é por isso que Deus decide criar a mulher. Agora eu vou falar uma questão importante aqui.
Não é que não estava nos planos de Deus a criação da mulher, estava. Mas por que Deus criou primeiro Adão? Porque Deus queria que o homem ele sentisse a necessidade. Quando Adão ele se sentiu sozinho, ele ficou um pouco triste. Deus falou, agora vou criar mulher. Agora ele entendeu que precisa de alguém. Tá? Mas já estava nos planos de Deus que criaria a mulher. E como que Deus criou a mulher? Disse aqui, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E Deus tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E Adão colocou o nome dela, né, de Eva. Então, como que foi a criação do ser humano? Deus primeiro criou o homem. Como que Deus criou o homem? Através do pó da terra. Deus mesmo pegou o barro e foi moldando e disse com suas próprias mãos. Isso é muito importante, amigos, porque todos os outros seres que Deus criou, Deus falou e existiu. Mas com o ser humano, Deus também podia ter falado que a terra produza aí, ou que gere um ser humano, que gere o homem. Mas Deus não fez isso. Deus com suas próprias mãos fez o ser humano, fez um boneco de barro e lhe deu depois o fôlego de vida. E disse que Adão se tornou um ser vivo. E depois, quando Deus cria a Eva, Deus fez que Adão caísse num sono profundo. Diz que Deus tirou uma das suas costelas e da sua costela fez a mulher. E aí a mulher também se tornou um ser vivo, né? Eva. Agora eu queria, nesse momento, falar com vocês dois propósitos, dois motivos pelo qual Deus criou a mulher da costela. Primeiro, eu vou na área da ciência. O ser humano tem 12 pares de costelas. Será que Adão, depois que Deus tirou a costela, será que Adão ficou sem costela? O que vocês acham? Tem muita gente que diz que os homens têm uma costela a menos do que a mulher, mas isso é mentira. Tanto o homem quanto a mulher atualmente têm a mesma quantidade de costelas. Mas por que Deus usou a costela? É pelo seguinte: a única parte do corpo do ser humano, o osso, que pode se regenerar ou nascer de novo, é o osso da costela. Sim. Hoje cientificamente está demonstrado que se tirar a costela cresce novamente. Por isso que muitos médicos hoje tiram a parte da costela para fazer enxertos, em algumas cirurgias. Então eles tiram a costela e a costela volta a crescer. Mas para que esse processo aconteça, tem que ter um cuidado muito especial. A nossa costela, ela é coberta por uma membrana que se chama periosteum. O periosteum cobre aí o osso. Se o periosteum é tirado, como se descasca uma banana, e depois se tira a costela, e depois se cobre, o periosteum é coberto, assim como uma banana, ali que a costela cresce. Mas se não foi coberto, não cresce mais a costela. E a Bíblia disse, meus irmãos, olha, Deus tomou uma das suas costelas e cerrou ou fechou a carne. Ou seja, Deus fez esse processo. Segundo motivo, Deus podia ter feito também a mulher, né, da cabeça, do pé, enfim. Se Deus tivesse feito a mulher da cabeça, era que a mulher devia ser quem domina. Se a mulher tivesse sido feita dos pés, era que o homem devia dominá-la. Mas Deus fez a mulher da costela. Por quê? Porque a costela está perto do coração, está bem aí do nosso lado. Porque a mulher é um ser que Deus criou para cuidá-la, protegê-la, amá-la. A mulher tem que estar perto do nosso coração. É a nossa ajudadora, é a nossa auxiliadora. Mas tem que estar aí para protegê-la e para amá-la. É por isso que Deus criou também a mulher da costela. Tudo certo? Então vamos responder ali. O homem foi criado do pó da terra e a mulher foi criada da costela de Adão. Muito bem, vamos para a pergunta número 6. Que presente especial o casal recebeu da parte de Deus? Ou, quando Deus os caçou, assim, Deus criou Adão e Eva, os caçou
e Deus lhes deu um presente muito especial. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 8. Disse Deus: E plantou o Senhor um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha aqui. Assim que Deus disse, quando Deus criou Adão e Eva, Deus lhes deu de presente um lindo e maravilhoso jardim, conhecido como o Jardim do Éden. E Deus lhes disse: olha, aqui que vai ser a casa de vocês, é aqui que vocês vão morar. Então eles receberam como presente o Éden. Vamos responder ali. Recebemos de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Vamos para a pergunta número 7. Sob que condição o primeiro casal viveria eternamente no Jardim do Éden? Gênesis capítulo 2, vamos ler do versículo 15 até o 17. Disse assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no Jardim do Éden, para lavrar e guardar. E lhe ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse para Adão: olha, tudo que eu criei é para você, você tem que dominar, você tem que ter domínio. Tudo que está aqui, as plantas, os vegetais, é para você se sustentar, coma tudo aquilo que você quer. Mas espera aí, tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que dela você não deve comer o fruto. Eu te estou dando tudo, mas apenas estou dizendo que você não come de uma árvore. Enquanto você me obedecer e você for fiel à minha palavra, você vai viver aqui eternamente. E é isso que eu quero para vocês. Mas no dia que vocês comam desse fruto, lamentavelmente, esses dias vocês vão morrer. Então, irmãos, qual foi a condição para eles viverem aí eternamente? Eles não deviam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Adão e Eva ficariam sujeitos à morte e eles deveriam deixar o jardim do Éden. No próximo estudo, a gente vai ver que lamentavelmente isso aconteceu, que Adão e Eva não obedeceram, mas eles deviam ter obedecido. Agora, irmãos, eu queria resolver algumas questões polêmicas. Tá? Sempre no nosso estudo a gente separa um tempinho para responder algumas perguntas polêmicas com relação agora à criação. Eu faço uma pergunta para vocês. O que Deus criou no primeiro dia? Tá lembrado? Procura aí. O que Deus criou no primeiro dia? A luz. Muito bem. E o que Deus criou no quarto dia? Dá uma procurada aí. Procura aí nas suas anotações. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. A pergunta que eu lhe faço é uma pergunta que já me fizeram: qual foi a luz que Deus criou no primeiro dia? Porque a luz que existe hoje é do sol, da lua, das estrelas, ou a luz elétrica. Mas naquela época não tinha ainda a luz elétrica. Qual foi a luz que Deus criou? Qual foi a fonte dessa luz? É uma pergunta polêmica e muitas pessoas têm tentado responder da seguinte maneira. A maioria das pessoas dizem assim: na verdade essa luz era a glória de Deus. Porque lá no livro de Apocalipse disse que quando Deus fizer novo céu e nova terra, não vamos ter necessidade de ter a luz, porque a glória de Deus será como uma luz. Então dizem: olha, o que Deus criou aquele dia foi a sua glória. Mas espera aí, a glória de Deus é tão eterna quanto Ele. Deus não pode se criar a si mesmo, não pode criar a sua glória é eterna. Então mesmo que se tente responder, mas não responde. Talvez você esteja me falando agora: mas pastor, então qual é a resposta? A resposta é a seguinte: a resposta é que não existe uma resposta. Existem teorias, mas não existe uma resposta certa. Então, o que a Bíblia determina é que Deus criou uma luz no primeiro dia, se houve uma luz. Não sabemos qual luz, mas teve uma luz. E no quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Então eu te desafio você ir lá para o céu junto comigo e um dia perguntar para o próprio Deus: Senhor Deus,
qual foi essa luz que você criou no primeiro dia? Certo? E eu termino lendo o Salmo 51, versículo 10. É um dos meus salmos preferidos, que disse assim, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Olha o que Davi fala. Davi diz, Senhor, eu sei que você criou tudo, com o poder da sua palavra, mas agora eu queria que o Senhor criasse em mim um coração puro, um espírito inabalável. Eu queria ser diferente do que eu sou. Se o Senhor teve poder para criar todo mundo, todo o universo, o Senhor tem poder para criar, transformar meu coração. Talvez você que está estudando aí a Bíblia, você também precise que Deus crie um coração novo em você. Que Deus te transforme, que Deus faça de você uma pessoa diferente. Só Deus pode fazer. Se Deus criou todo mundo, todo o universo, Ele pode fazer isso na tua vida. É só você permitir. Te pergunto, você gostaria hoje convidar Jesus para que Ele entre na sua vida e para que Ele transforme seu coração? Você gostaria? Levante sua mão. Muito bem. Você gostaria de conhecer mais sobre esse Deus Criador dos céus e da terra e experimentar a comunhão com Ele? Você gostaria? Que Deus te abençoe então. Muito obrigado por você participar desse estudo. Nos encontramos na próxima lição. O próximo estudo será a origem do mal. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo que tivemos hoje. Obrigado porque o Senhor é um Deus Criador. Criou todo o universo, criou esse mundo e nos deu a oportunidade de nós termos a vida. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Até mais.